Salve, salve, nação, vambora aí com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. Flamengo recusa proposta do Newcastle da Premier League por Matheus França, né? E o Flamengo pede uma pedida a mais para negociar o jogador, né? Então vambora falar aqui sobre o interesse do Newcastle em cima do Matheus França aqui. Todas as notícias sobre essa negociação. É isso aí, tamo junto. Vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Você acha que o Flamengo fez certo em recusar a primeira proposta do Newcastle, o valor de 13 milhões de euros? Ou o Matheus França é melhor vender por mais? Então vamos embora, reger aqui o vídeo aqui rapidinho. Créditos a ESPN no Brasil. Vou deixar o link na descrição como crédito. Tamo junto e vamos embora para o vídeo, nação. Deixa o like, tamo junto. Olha quem tá aqui. Matheus França. Ah, não é possível. É jogador de bola? Muito jogador de bola. Joga muito. Por quê? Newcastle fez uma proposta 13 milhões de euros. E essa proposta foi recusada para tirar Matheus França do Flamengo. O Flamengo pensa em 20 milhões de euros para negociar Matheus França. Ele tem 7 gols em 24 jogos pelo profissional do Flamengo. Tem talento que nós já vimos, né? Nas partidas em que ele pôde atuar com a camisa rubro-negra. E o Flamengo, ele tem esse luxo, não sei se é a palavra correta, ele tem essa possibilidade, com uma situação tranquila, estável financeira, de poder recusar e falar, não, 13 eu não quero, eu quero 20. Que a maioria dos clubes já teria vendido. Já. Esses 7 gols em 24 do Matheus França, se tivesse 8, seriam a cada 3 partidas, né? O que já é um número muito bom. A gente tem que ressalvar também o seguinte... São jogos ou em times que não é o time principal, quando ele joga, direto, ou não são jogos inteiros, quando é o time com os cobras. E mesmo assim o garoto tem esses números, não só os números, né? O futebol que a gente já viu que ele tem. É essa a questão, Abel. O Flamengo pode se dar esse luxo. Volte amanhã, volte depois, não volte, volte com mais dinheiro, em outras portas. Ou então, o quê? 13 milhões de euros? Você tá de brincadeira, sai pra lá. Ele sairia mais barato que o João Gomes. Então, os caras no Brasil, os estrangeiros, os clubes estrangeiros não estão acostumados com isso no Brasil, né? Normalmente aqui eles oferecem, o clube brasileiro pega correndo porque tem que vender o almoço para pagar o jantar. Não é o caso do Flamengo, não é o caso do Palmeiras, não é o caso do Galo, enquanto tiver. E olha que mudança, parceria, hein? Não é? Mudança de patamar, de paradigma, né, Lúcio? E de fluxo, professor, desse Brasil-Europa e nossa conexão. Há pouco tempo atrás a gente olhava, pô, será que o City está vindo aqui? Será que o United, o Liverpool e tal? Eles continuam, é verdade. Mas hoje, né, não sei se dá para chamar de tubarão, mas pelo menos nos negócios, é Newcastle e Brighton, né? Então, fazendo com seus scoutings a limpa na América do Sul, porque eles também passam pela Argentina, pegam bons jogadores por lá também, e já não é mais o gigante europeu, né? A gente está falando de uma segunda prateleira que está vindo com dinheiro, com grana, com cash e levando a molecada daqui. É uma mudança de panorama aí do mercado, hein? Mas nesse caso não vai levar não, porque o outro clube é da nossa primeira prateleira. Então. Mas ele citou os clubes, Nottingham Forest, Wolves, e o que já vem acontecendo há muito tempo também, Rússia, Ucrânia, Portugal. Então não vai adiantar muita coisa, meu parceiro, porque eu vou acabar a live 11 horas aqui e eu vou transmitir as pessoas pro teu canal. As pessoas não vão ficar, porque o vídeo não começou. Isso é um atrativo. Eu pensei que ia começar agora, 11 horas. Que foi a Itália ali no final dos anos 80 para 90. E o Newcastle hoje é competitivo. O Newcastle está no G5 da Premier League, um clube que entrou com muito dinheiro, pegou Bruno Guimarães, tem Joelinton também. Então é um clube que o Matheus França pode falar, opa, ali eu não vou ser... Não é só vitrine, dá para disputar até mesmo Liga dos Campeões. Belo projeto. Então é algo relevante, mas o Flamengo nesse momento tem de fazer valer o seu poderio econômico para barganhar e pedir mais. E o Flamengo tem vendido e bem nos últimos anos. Vendeu Vinícius Júnior, vendeu Renier, Lucas Paquetá. Então, vendas que renderam muito porque o Flamengo soube
chegar nessa situação de poder rejeitar propostas. E no caso do Matheus França, se fosse no Vasco, por exemplo, também teriam vendido, porque provavelmente já teriam feito acordo, como fizeram com o Andrei, para o jogador permanecer, mas na primeira proposta sai. O Andrei, por exemplo, saiu barato, se comparado a João Gomes, se comparado a Danilo. Era um jogador para sair por pelo menos 20 milhões de euros. E o Flamengo acerta nessa pedida de começar a conversar a partir de 20 milhões de euros, porque é o valor de mercado do Matheus França. Jogador jovem, 18 anos, com projeção, um jogador que é muito criativo. Então, além de força física, e ele pode se desenvolver ainda mais por ser muito jovem, ele tem bola, tem muita técnica. Um jogador que joga na armação, do meio para frente. Então, naturalmente, é ainda mais valorizado. O Flamengo, dependendo de como o Matheus França começa essa temporada, ganhando espaço, mesmo num elenco muito recheado, pode ter bons minutos. Essa evolução dele pode fazer com que, talvez, no meio do ano, o Flamengo tenha uma proposta muito melhor para vendê-lo. Ele é jovem, mas não é bom menino. Não, é jogador de jogadoraço de bola. E ele foi prejudicado na temporada passada por uma fratura, uma lesão que o tirou de combate por algum tempo, mas é um jogador que tem sido muito falado na base e quando faz essa transição para o time principal, dá resposta, dá retorno. Então, né, o Flamengo está certíssimo em segurar, em esperar uma proposta melhor. Essa é outra ponta dessa história do Flamengo bem-sucedido financeiramente, né? Porque muito disso tem a ver com as boas vendas que o Flamengo faz. Até aí clubes menos estruturados também se mantêm pela venda de jogadores, só que é uma coisa muito da mão para a boca. Não tem essa retroalimentação que o Flamengo tem, inclusive, nos últimos tempos, trazendo jogadores da Europa. O Gerson é o último caso. Então, os 20 que paga ali, vem de algum outro lugar. Mas nenhuma política é 100% perfeita. E essa política do Flamengo, o efeito colateral é que o torcedor cria uma relação muito curta com craques formados no ninho. Jogadores que são da casa, o Flamengo sempre valorizou muito esses pratas da casa, mas hoje, você tem um time principal com jogadores experientes, a concorrência muito alta, então fica mais difícil para um jogador da base ganhar espaço. Então ele sai cedo, como Vinícius Júnior e Paquetá, dificilmente é marcado, o título do Flamengo em que o Matheus França foi protagonista, ou que o Vinícius foi. Isso não acontece. Então, eu sei que é muito difícil equilibrar isso, mas seria muito interessante para o futebol brasileiro ter esses jovens por mais tempo. E se clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, não conseguem segurar, aí, de fato, a gente tem uma migração cada vez mais precoce desses talentos. É uma pena que o Matheus França, que está surgindo, a gente teve uma amostragem muito pequena, possivelmente só vai jogar o seu melhor na Europa e não no Brasil. Você citou o Palmeiras e me lembrei que, agora há pouco, você ficou em cima do muro ao falar do clássico São Paulo e Palmeiras, né, professor? Ficou. Obrigado, professor. Ficou mesmo. Vamos ver se agora ele vai muretar ao falar do Campeonato Gaúcho, que começa. Então é isso aí, nação. Mais um react que eu acabei trazendo para vocês sobre a situação do Matheus França. É uma joia do Flamengo que está sendo lapidada. Óbvio que esse valor de 13 milhões de euros é um jogador que tem um potencial muito grande, para mim, acima do João Gomes. Óbvio que são posições diferentes, mas ambos jogam no meio de campo. Beleza. Matheus França é mais novo, 18 anos. João Gomes tem 21, 22 por aí. É aquilo. Matheus França vai para o Newcastle, que está em processo de reconstrução, né? Novo time bilionário. Está muito bem no campeonato inglês, né? Se não me engano, acho que Desculpa. No G4 ali ou no Big Six da Premier League. Tá fazendo uma temporada extraordinária o Newcastle. Tem vários brasileiros lá, né? Como Bruno Guimarães, Joeliton. E aquilo. Vender ele, o Flamengo, que não precisa de dinheiro, já bateu sua meta orçamentária para o ano de vendas, que era 60 milhões mais ou menos, né? Só com o João Gomes. Vender por 13 milhões abaixo do João Gomes, se o Flamengo aceitasse, o Flamengo seria maluco. O Flamengo fez certo em recusar essa proposta de 13 milhões e fazer uma contraproposta, né, de 20 milhões de euros. Então o Flamengo só aceita negociar acima de 20 milhões de euros.
Eu acho ainda 20 milhões de euros baixo esse valor. Eu acho que o Flamengo poderia pedir aí, no mínimo, entre 25 a 30 milhões de euros, né? A pedido do Flamengo. Então, aquilo. Para o Flamengo chegar a pedir esse valor, e o clube também aceitar, vai depender muito do que o Matheus França vai fazer esse ano de 2023 no Flamengo. Óbvio, se ele continuar, né? Porque o Newcastle pode vir, aumentar a proposta para 20 e levar logo agora em janeiro. Então, o Flamengo pode evoluir jogando no Flamengo e o Flamengo pedir um valor maior, né? 25, 30 milhões de euros pelo jogador que é cria do Ninho, muito talentoso e apenas 18 anos, né? Então aquilo. O Flamengo fez certo em recusar essa primeira proposta do Newcastle oficial de 25 a 30 milhões de euros para mim, se ele continuar no futebol brasileiro aqui no Flamengo e desempenhando um bom futebol, né? Então é isso aí, nação. E aí? O Flamengo fez certo em recusar essa primeira proposta de 13 milhões do Newcastle? Então, comenta aqui no comentário. E qual valor você venderia o Matheus França para esse novo time bilionário aí? Esse fundo de investimento bilionário aí. Que é o Newcastle agora, né? É isso aí, tamo junto e deixa o like. Valeu, nação!